Vamos entrar agora, pessoal, nos fenômenos ondulatórios dos sons. A gente vai falar sobre a reflexão do som, a refração do som, a difração do som e a interferência do som. A reflexão do som. Para a gente entender a reflexão do som, vamos ler aqui o comando primeiro, para que nós tenhamos a noção aí, né, do que trata essa parte do fenômeno ondulatório. Chama-se persistência acústica, o menor intervalo de tempo para que dois sons não se separem no cérebro, né? A persistência acústica da orelha humana é de 0,1 segundo. Então, para que eu consiga, pessoal, diferenciar dois sons no cérebro, esses sons eles devem estar com um tempo maior que 0,1 segundo, né? Ou igual a 0,1 segundo. Passou, por exemplo, para 0,3 segundos, já é maior, então eu consigo distinguir dois sons. Caso ele fique abaixo de 0,1, eu não vou conseguir distinguir dois sons, eles vão ficar juntos ali, tá bem? Então, dependendo da persistência acústica, né, que é esse tempo aí, se o som ele for abaixo de 0,1 segundo ou acima de 0,1 segundo, né, eu vou ter a classificação da reflexão do som. Eu vou classificar a reflexão ali do som em eco, reverberação e reforço. O eco, antes aqui, pessoal, de eu começar a falar desses testes para vocês, vamos entender essa figura aqui. Ó. Eu tenho uma fonte lá. Essa fonte ela emite um som aqui, ó, um som direto. É o T1. Ele gasta um tempo T1 para chegar na pessoa aqui, né? Na garota aí. E eu tenho um segundo som, que é o som refletido. Ele vai, bate aqui na parede A e volta aqui para o receptor, para a menina. Então, eu tenho tempo 1, né, para o som direto, e tenho tempo 2, para o som que é refletido. Quando eu subtrair, gente, esses dois tempos aí, né, do som direto e do som refletido, eu vou saber se esse tempo ele é menor que 0,1, igual a 0,1 ou maior que 0,1. A partir desse momento, eu vou e classifico aqui, ó, entre eco, reverberação e reforço. Se essa minha subtração aí, da equação aqui, ó, quando eu subtrair o T2 do T1 e ele der maior do que 0,1, por exemplo, ele dá 0,5 segundos, então eu tenho um eco, né? Se ele é maior que 0,1, eu consigo perceber dois sons. Eu tenho um eco, que vocês conhecem. Então, o tempo aqui é maior que 0,1. Se eu tenho uma reverberação, a reverberação é quando o tempo ele é menor que 0,1, né? Eu não consigo identificar dois sons. O que vai acontecer? O som refletido ele vai chegar logo atrás do som direto, prolongando o som, ok? Então, fica um som só lá, né? Prolongado. O reforço é quando o tempo ele fica exatamente ou aproximado ali de 0,1 segundos. O que vai acontecer? Eu vou aumentar, eu vou tornar esse som mais intenso, ok? Mais forte. Então, essa aí é a reflexão dividida entre eco, reverberação e reforço, que depende da persistência acústica, que é o tempo mínimo, 0,1 segundo, para eu perceber ou não um ou dois sons. O próximo fenômeno ondulatório é a refração. O que é a refração? A refração é quando o som sai de um meio e vai para outro meio. Por exemplo, ele sai do ar e vai para a água. Quando isso acontece, ele aumenta. Quando isso acontece, ele varia a velocidade e varia o comprimento de onda. Só que a frequência dele ela permanece constante. Vamos ver aqui. Ó. Como a gente viu lá no slide anterior, quando eu estou no meio sólido, a velocidade é maior que a velocidade do líquido, né? Que é maior que a velocidade do gás. Então, por exemplo, se ele vem do gás para o líquido, ele vai aumentar a velocidade, né? A velocidade do gás é menor do que a velocidade do líquido. Aí quando ele passa então para o líquido, ele aumenta a velocidade. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. A refração sonora é o fenômeno que ocorre quando o som que se propaga em um meio passa para o outro, com mudança em sua velocidade, comprimento de onda, mas a frequência mantida constante. Agora, se eu saio, por exemplo, de um meio sólido, né, e vou para um meio líquido, eu vou diminuir a velocidade. Perfeito? Eu diminuo a velocidade quando eu saio do meio sólido e vou para o meio líquido. Certo? Então, varia a velocidade, varia o comprimento de onda, mas a minha frequência permanece. A frequência, você sabe, que é a quantidade de oscilações por segundo. Então, essa é a refração do som, quando sai de um meio e passa para o outro.
Difração do som. A difração do som, pessoal, é a capacidade que o som tem de contornar o obstáculo, né? Como está aqui na imagem, ó. Ali saindo o som da sirene, né, do carro, e ele contorna ali aquele muro, né? A capacidade que ele tem de contornar o obstáculo. A difração é a capacidade do movimento ondulatório de contornar obstáculos ao ser interrompido parcialmente por eles, né? Próximo e último, a interferência do som. A interferência do som é quando eu tenho duas ondas, onda F, vamos chamar aqui ó, de onda 1, né, e onda 2. E essas ondas, elas vão se superpor, né? A onda aqui de cima e a onda do meio vão se superpor. Vai chegar um momento que essas ondas elas vão aumentar de tamanho, né? A amplitude delas, e vai ter situação onde vai sumir ali a onda, não é? Então, eu tenho aqui, eu posso ter interferência construtiva, quando ela aumentar a amplitude, né? A onda ficar aqui um pouco mais alta, vamos dizer assim, ou a amplitude sumir. Nesse caso aqui, eu tenho essas duas ondas, de cima e do meio. Essa terceira onda aqui, elas duas superpostas. Ó. Observe, eu tenho bem aqui um vale, e aqui, ó, na mesma situação, eu tenho um pico, uma crista também. Algumas bibliografias chamam de crista. Aqui na terceira onda, quando elas ficarem superpostas, vai sumir, ó. Então, eu tenho aqui uma interferência destrutiva. Aqui é o contrário, eu tenho um pico e outro pico aqui, ó. Quando elas ficarem superpostas, né, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha amplitude. Então, eu tenho uma interferência construtiva, tá ok? Então, a interferência sonora ocorre quando duas ondas sonoras se superpõem num ponto, onde pode ocorrer tanto a interferência construtiva quanto a destrutiva. Pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.